E aí, gente, vamos lá então? Nós vamos continuar aí com MHS, movimento harmônico simples, né? Super simples, tá bom? Vocês viram lá, né, na parte de cinemática lá, a projeção lá no círculo, a equação da posição, da velocidade e da aceleração. Pois bem, uma das coisas que sempre se fala bastante é o pêndulo, chamado pêndulo simples para o movimento harmônico simples, tá? Para ser um movimento harmônico simples, ele vai ter que ter pequenas aberturas, tá? São pequenos ângulos para ser esse movimento harmônico simples. Esse movimento harmônico simples, ele tem que ficar indo e vindo, de forma repetitiva, sem que haja dissipação de energia. Por isso, gente, já de antemão já vou falar, o movimento harmônico simples, ele é um sistema do tipo conservativo. Por quê? Que ele é um sistema do tipo conservativo, porque não varia a energia mecânica. Para você lembrar, energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Tudo bem? Muito bem. O que nós temos que ver aqui? Bom, primeiro, esse aqui é o ponto chamado de equilíbrio, né? O ponto zero dele, que quando ele parar a oscilação é ali que ele para, tá? Esse ponto mais alto em relação ao ponto zero aqui, ó, esse ponto aqui mais alto é a amplitude. Vou chamar de mais A aqui. Então, a amplitude é até aqui, né? Tá bom? Da mesma forma, lá do outro lado, na mesma altura, nós temos amplitude, com o sinal de menos apenas para dizer lá que é em relação ao referencial zero do outro lado, tá? Então, o que ele vai ficar fazendo? Indo e vindo, indo e vindo. Uma das coisas que mais vai se perguntar é o período. Gente, o período é isso aqui, ó. Você não pode esquecer que o período, para ser período, ele tem que sair de uma amplitude ir até a outra amplitude e voltar lá de onde ele saiu. Então, aí nós temos o período, né? Então, o período, simbolizado pelo T maiúsculo, é ida e volta. E ele é muito comum, talvez a coisa mais comum se perguntar no MHS. Quanto vale? Como se calcula esse período? Pois bem, aqui está 2π raiz de L sobre G. Quem que é o L? É o comprimento da haste do pêndulo aqui, ó. Esse aqui é o L. G, de gravidade. Tudo bem? Se lembra uma relação assim, ó, em que o período é o inverso da frequência? Isso tudo tem lá no movimento circular, muito usada essa definição. Se o período é o inverso da frequência, então a frequência é o inverso do período. Por isso a frequência pode ser colocada assim, ó. Só para você saber como é que é, tá? Eu particularmente não gosto de usar. Eu prefiro calcular o período e depois eu faço isso aqui, tá? Mas se aparecer isso aqui, você sabe que é totalmente válido. Tudo bem? Muito bem. Uma relação extremamente comum quando se fala de movimento harmônico simples é a relação justamente com a energia, as energias, na verdade, no movimento harmônico simples. Tudo bem? Bom, o que acontece? Por que ele fica indo e vindo, indo e vindo? Porque toda vez que ele chega lá na amplitude, ele inverte o movimento. Então, a amplitude é o ponto de inversão, mas não tenha dúvida, tá? Em mais A e menos A, nós temos a inversão do movimento. Tá bom? E essa inversão do movimento é feita por quem? Por uma força chamada de força restauradora.
E sabe quem que é a força restauradora no pêndulo? O peso, isso mesmo, a força peso, ela que é a força restauradora. Tudo bem? Muito bem, tá? Aqui, vamos lá. Olha aí, agora sim. Dá para ver melhor lá. Opa. Aí. Tá? Então a força restauradora é a força peso. Tudo bem, gente? Muito bem, só tem que tomar cuidado com uma coisinha. Essa força restauradora, que é a força peso, você não pode simplesmente chegar lá e dizer assim: ah, então quem traz o corpo para baixo lá para fazer ele voltar é o peso da bola, M vezes G. Não, você tem que tomar cuidado com uma coisa. O valor da força restauradora aqui, ó, seria isso aqui, ó. Aqui está o peso, né? Por quê? Porque ele é sempre vertical para baixo. Tudo bem? Mas quem faz esse pêndulo voltar é uma parcela do peso, que é essa parcela aqui, ó, tangente à trajetória, que a gente chama de Px. Lembrando que eu estou fazendo? Decompondo a força-peso. Ó, aqui é o Py. Então, se aqui é o θ, aqui também é. Então, gente, o que acontece é que esse Px é como se fosse esse lado do triângulo aqui, o cateto oposto. Por isso, só para você lembrar, esse Px, que é a força restauradora, não deixa de ser o peso, é uma parcela do peso. Então, esse Px, que é a força restauradora, quanto que ele vale? Como que se define? Peso seno do θ. É ele que restaura o movimento. Tudo bem? Bom, o que nós temos com relação às energias? Com relação às energias, nós temos o seguinte. Nas amplitudes, então, em mais A e menos A, nós temos... Ele para. É o ponto de inversão. Quando ele chega aqui, nós temos o ponto de inversão. Está aqui, ó, o ponto de inversão. Se ele para, ou seja, a velocidade é zero, todo ponto de inversão do movimento, a velocidade é zero, tá? O que nós temos, então, nas amplitudes? Que a energia cinética é mínima. Mínima quanto? Zero. E na amplitude, a energia potencial, no caso gravitacional, é máxima. Tudo bem, galera? Ótimo, né? Também, então, quando ele passa ali pelo ponto zero, que é o ponto ali de equilíbrio, o que vai acontecer? Ali, aqui, tá? Então, em O, ele vai ter a maior velocidade. Aqui, ó, a velocidade é máxima. Então, em O, ele tem energia cinética máxima e a energia potencial mínima, ou seja, zero, porque aqui é o ponto de referência. Tudo bem? Então tá aí, ó, as energias cinética e potencial máxima e mínima. Veja, você lembra que eu anotei lá que o sistema é do tipo conservativo? Ó, aqui, ó. Ou seja, se é um MHS, o sistema é do tipo conservativo. O que quer dizer ser conservativo? Que a energia cinética e potencial ficam trocando de valor. 0, uma aqui, total a outra. 0, outra aqui, total anterior. E assim ele fica trocando. Porque para ser MHS ele não pode ter dissipação de energia. Mas o total, a energia mecânica, que é a soma dessas duas ali, você não pode ter alteração. Lembrando que energia cinética é mv² sobre 2, enquanto que a potencial gravitacional é mgh. Valeu, galera? Muito bem. Um outro sisteminha bem comum ainda de MHS é o sistema massa-mola. Vamos ajeitar aqui para ver. Tá aqui, sistema massa-mola,
que seria assim, ó. Vamos lá? Tá? Então, sisteminha massa-mola. O que nós temos no sistema massa-mola? Dá para aproveitar muita coisa, tá bom? Primeiro, no sisteminha massa-mola, adivinha que vai ter uma massa e uma mola. Você viu? Que coisa, né? Tá, vamos fazer aqui. Opa, daqui. Tá, então imagine uma mola com uma massa aqui. Tá? Essa massa Mzinha aqui. E aqui é o ponto de equilíbrio. Tá bom? O que vai acontecer? Eu vou fazer com que ela deforme. Lembre-se, o que nós estamos vendo? MHS. Movimento harmônico simples. Ou seja, é um vai e vem com energia mecânica constante. Então, olha só. Se eu pegar isso aqui e comprimir, vai ficar assim, né? Aqui está. Ele saiu aqui do zero e foi até aqui. E isso aqui é a deformação. Deformação que aparece lá na energia potencial elástica. Tudo bem? Muito bem. O que acontece? Digamos que ele deformou por ação de uma força. Afinal, ele não faz sozinho, né? Uma força veio e empurrou aqui. O amarelo é ruinzinho, né? Mas eu vou usar bem pouco, tá? Aí o que acontece? A mola deforma, a se opor a essa deformação, vai fazer o quê? Uma força elástica vai atuar. E a hora que soltar, essa força vai fazer o quê? Vai empurrar essa molinha para fazer isso aqui, né? E deformou até aqui. Essa deformação deve ser igual, tá? Se no meu não tá muito, mas deveria ser igual, tá? Então, esse X aqui é a deformação da mola. Por isso que vai acabar acumulando energia. Tudo bem? Quando chega lá na ponta, adivinha, vai voltar. E por ação de quem? Da força elástica. Sabe quem que é a força elástica aqui? Faz o papel do peso no pêndulo. A força elástica, ela é a força restauradora. Lembre-se que ela tem uma definição bem conhecida. Essa definição é conhecida pela lei de Hooke, que é Kx. Lei de Hooke. É muito comum você ver com menos aqui na frente. Justamente por quê? Porque a força elástica, você viu no meu desenho, ela sempre se opõe à deformação. Tá? Então, por isso, ela é sempre oposta à deformação. Esse menos é comum de aparecer. Tudo bem? Gente, assim como lá no pêndulo, o que é uma coisa bem comum de fazer aqui? A pergunta? Período. Período é o tempo para ir de uma amplitude, temos aqui a amplitude A positivo e aqui A negativo e aqui o ponto zero. É ir de uma amplitude até a outra e voltar. Isso é o período. E o período é representado pela letra T. Aqui como que ele é? 2π raiz de m sobre k. Tudo, eu guardo assim, ó. 2π, para não esquecer a ordem, raiz de... Ah, moleque. Foi horrível isso, né? Desculpa aí, tá? Mas para mim serve. Ah, é K sobre M ou M sobre K? Ah, moleque. Credo. Mas tá bom. Se você guardar, já tá bom. Lembra que o período é o inverso da frequência? Eu não gosto de usar muito isso aqui, não. Mas é válido. Ó.
tá? Até estraga meu esqueminha aqui, tá bom? Muito bem, então aí está o período, que é o mais usado, e também a frequência, que é o inverso do período. Galera, você vai ter muita coisa aproveitada lá do MHS no pêndulo aqui. Por exemplo, nas amplitudes, tá? Então, em mais A e menos A, o que nós temos? Energia potencial máxima, no caso agora é a elástica, e energia cinética mínima, no caso zero. Tudo bem? O que nós temos também em zero? Em zero nós temos a energia cinética máxima e a energia potencial mínima, ou seja, não tem deformação. Então, sem deformação não tem energia potencial elástica. Tudo bem? Olha só, uma coisa que a galera dá umas erradas, eu não quero que você erre, tá? Nas amplitudes, ele para, tá? Ponto de inversão. Só que a galera dá umas interpretadas erradas que eu não quero que você erre. Quando ele chega lá no ponto de inversão, a única coisa que é zero é a velocidade. Mas ao chegar lá, essa força que é a restauradora, a força elástica, ela é máxima. Aonde que ela é máxima? Onde nós estamos falando, nas amplitudes. Tá bom? E aí, meu povo, ela é a própria força resultante. Ah, então, como ela é a própria resultante, eu posso dizer que ela pode ser escrita assim, pode. Então, povo, ó, se ela é máxima, a aceleração nas amplitudes também é. Tá? Então, o que acontece? Tem gente que acha, parou, se parou a aceleração é mínima. Não, se parou a velocidade é mínima. Parou porque a força está no seu valor máximo. Então, galera, se está no seu valor máximo, a aceleração também é máxima porque ela atua como resultante. Tudo bem, meus queridos? Então tá aí, sistema massa-mola e sistema pêndulo simples. Tudo bem até agora? Beleza, que bom que vocês estão participando e respondendo. Fica mais fácil para mim assim, né? Olha só, o que eu tenho de papelzinho desses aqui já escrito, tá bonito de ver, hein? Muito bem, agora olha só, quero fazer alguns exercícios com vocês. Vá lá na página 210, por favor, e veja o exercício de número 3, que diz assim, ó, que vai ter o desenho de um pêndulo, tá? E a criança vai estar lá brincando nesse pêndulo, como se fosse um balanço. Tudo bem? O que eu tiro lá do exercício, né? Ele diz lá, tem 1,60 m de comprimento a corda do pêndulo, uma criança de 25 kg, olha que interessante isso, né? Porque ele coloca lá 25 kg o peso da massa da criança. O comprimento do pêndulo de 1,60 m. Tudo bem? Aí ele diz que alcança 80 centímetros de altura. Cuidado com uma coisinha. Olha só. Ele vai falar da amplitude, tá? Ao ele falar da amplitude, cuida com uma coisa. Amplitude é a altura daqui, ó, do ponto de equilíbrio até aqui. Não é do chão até ali, tá? Ele vai tentar te enganar com isso nesse exercício, tudo bem? Então tá bom. Então nós voltando lá, o que nós temos? Que o comprimento é de 1,60, a altura do chão é 80, isso não é amplitude. E ele quer saber, né, quer que você responda o seguinte: dado gravidade 10, abertura pequena, o que é a resposta certa? Amplitude, letra A é 80, já falei que não. E a altura em relação ao chão que é 80. E a amplitude, acabei de te mostrar de volta que não é esse valor. Frequência, intervalo de tempo para oscilação completa, que é o período. O período é o intervalo para uma oscilação completa. Então ele quer a frequência ou o período. Galera, vamos lá? Então olha só. Período num pêndulo simples.
2π raiz de LG. Se está executando o MHS, o período não depende da massa, tá? Não depende de M. Ah, por que ele deu M? Para tentar te confundir. Então vamos calcular o período e ver se é uma das nossas alternativas? Vamos lá. 2π raiz de 1,6 e a gravidade 10. Ah, legal. 2π raiz de 1,6 sobre 10, 0,16. 2π raiz de 0,16 é 0,4. Então, o período é 0,8π segundos, que é o tempo para uma oscilação. Tem essa alternativa? Tem. Ele diz lá, letra C, o intervalo de tempo para uma oscilação completa é de 0,8π segundos. Gente, então é a letra C. Poxa, professor, mas se não fosse, as outras alternativas giram em torno do que é a frequência. Se o período você conhece, a frequência é 1 sobre t. Você acharia na boa, tenho certeza disso. Tudo bem? Legal, né? Oh, super, né? Nossa, diversão garantida. Número 4. O número 4, meus queridos, ele está ali na página 211. Na verdade, o 3 também já desanda ali, né, para 211. Ele começa em uma e termina na outra. Ele diz que tem uma mola ideal. Vamos ver uma situaçãozinha. Olha, aproveitando o exercício. Tá aqui uma mola pendurada. Sem nada aqui, ó. 4 gominhos e nada. Quando eu penduro um objeto, ela vai distender. Gente, é a partir daqui que eu tenho meu ponto O e a partir daqui que eu conto a amplitude. Por exemplo, ele comprimiu. Olha aqui a amplitude, ó. Depois ele distendeu. Se é MHS, ele vai descender quanto? Com o mesmo valor em relação ao ponto de equilíbrio. Que horrível, né? O desenho. Desculpa aí, é aquele talento, né? Ó. Tá bom? Aí você faz o mais A menos A. Então veja, a amplitude é contada a partir do ponto de equilíbrio com o corpo pendurado na mola. E não do comprimento da mola. O comprimento da mola aqui é tanto. A partir daqui que eu meço a amplitude. Não, não é. A partir do ponto de equilíbrio já com o peso ali pendurado. Tá bom, meus queridos? E aí agora, vamos lá, o que ele quer que nós façamos? Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Tá, vamos ver se a luz vai ficar legal. Então tá bom. Gravando à noite, né? Tá corrido. Tá? Então vamos lá. Agora o que ele quer que você diga ali no número 4? Ele quer que se diga o seguinte lá no número 4. A mola, como está ali, tem um corpo de 80 gramas, né? Vamos anotar? Vamos lá. Uma massa de 80 gramas. Tudo bem? Puxado para baixo, faz MHS, sabendo que a constante elástica K, até esqueci de falar, né? Lá que aquele K é a constante elástica da mola. Bem, falei agora, né? Já valeu, né? Então, ó, é 0,5 Newton por metro. E aí, depois de tudo isso, ele é direto. Qual é o período? Pronto. Sem enrolação. Período, mesmo na vertical. 2π. Moleque. Eu sei que é horrível, tá? Muito bem. Qual é o problema desse exercício? Tá lá em segundo, certo? Então vai ter que ser tudo no sistema internacional. Ó, que chato.
o π é 3,14. A massa no sistema internacional, que é quilograma, tá? Então é 0,08, não é 0,8, hein? 0,8 é 800 gramas. Então 0,08 por meio. Tudo bem, gente? Tá? Aí dá 0,16, que dá 0,4, que multiplica tudo isso aqui. É chatinho. Porque vai dar tudo quebradinho, 2,512. A continha se faz aí, né? O importante é colocar as coisas no seu devido lugar. Fechou? Beleza? Olha, tem um ali que eu vou usar o meu desenho de novo. Ele é o número 5, na sequência. É o pêndulo. Então, volta aqui, meu caro pêndulo. Tá? Ele vai falar sobre o pêndulo, tudo bem? Ao falar sobre o pêndulo, ele faz algumas afirmações que eu quero aqui ler para você ver comigo aí na tua casa. Pêndulo é formado por massa rígida e insensível de massa desprezível e em uma das extremidades há uma esfera sólida de massa m. A outra extremidade é fixada em um suporte horizontal. Então ele vai te enrolando e é o seguinte, é um pêndulo simples, tudo bem? Tá lá na altura H, ó, e o que importa? Executa movimento harmônico simples com relação ao movimento. Ó. Analise as proposições. A e B são as marcações dele. Eu vou rabiscar aqui porque eu já usei mesmo, então para o exercício, ó, aqui é A, aqui é B, tá? Olha o que ele fala. A energia mecânica em A e B são iguais? A energia mecânica em A e B são iguais se a MHS o sistema é conservativo. Não varia a energia mecânica. Tá certo, e tem um A, B, C, quanto ele quiser marcar. As energias cinética e potencial em A e B são iguais? Impossível. Em A e B, elas são exatamente opostas. Aqui em A é na amplitude, né? Então, ó, a cinética é zero, a potencial é máxima. Em B é o ponto zero, daí inverte. É a potencial que é zero e a cinética que é máxima. Então, item 2, fora de cogitação. A energia cinética, item 3, em A é mínima. Em A, que é no ponto de inversão na amplitude, a energia cinética é mínima. Aí, rapaz, é mesmo. Então, marca certo lá, número 3. 4, a energia potencial em B é máxima. Em B, o que nós temos de máxima? Tá aqui, ó. Ponto B ou ponto A. Então, é ponto B ou ponto O, desculpa. Então, quem que é máxima ali? É a energia cinética. O item falou que seria a potencial. Esquece. Letra C. Tudo bem, galera? Beleza. Sai daqui. Você já trabalhou bastante. Tudo bem? Muito bem. Então, eu acho que agora eu poderia fazer o seguinte com vocês para finalizar. Para finalizar, eu vou fazer lá na página 212, o exercício 5, pode ser? Vamos lá. É o último lá da SpaceX. Diz que um objeto preso por uma mola de constante elástica 20 Newton por metro. Tá aqui. Beleza? Executa movimento harmônico simples em torno da posição de equilíbrio. A energia mecânica é 0,4 joules. Energia mecânica 0,4 joules. E as forças são desprezíveis, ou seja, MHS. As forças de dissipação. Amplitude é de quanto? Galera, é o seguinte, ó. Lá na amplitude, justamente na amplitude, ele tem velocidade zero, tá? Portanto, a energia mecânica, ela é igual à energia potencial. Porque se a velocidade é zero, a cinética é zero. Mecânica é a soma das duas. Como essa aqui é zero, não vou nem colocar, tá? E ele disse que a mecânica é 0,4. Tá aqui.
E a potencial no sistema massa-mola é do tipo elástica. Está aqui. Mas quando ele está lá na amplitude, a amplitude tem o exato valor da deformação da mola. Então eu deixo assim. Ó, tá aqui. Tudo bem? Então, ó, só vou trazer mais uma vez aqui para você lembrar. Quando ele está lá na amplitude, ó, lá na amplitude, esse valor é em relação ao ponto O. E ele é justamente o valor da deformação. Tudo bem? Então tá bom, né? Então o que nós temos aqui? É só fazer a continha, ó. O K foi dado. Então é 0,4. O K é 20. A quadrado sobre 2. Aqui dá 10. 0,4, 10 A quadrado. Então o A quadrado será 0,4 por 10, que é 0,04. E aí está a raiz de 0,04, que vai dar o valor de 0,2 amplitude. Tá bom? Aí você marca lá a tua respostinha 0,2 de amplitude. Resposta B. Galera, essa foi mais uma aí então. Espero ter ajudado um pouquinho. Obrigado pela atenção. Não esqueça de marcar lá como lida, como feita, né? Tomara que dê para você estudar um pouquinho. Espero que logo passe a situação. Eu sinto falta de estar aí com vocês. Eu gosto da interação e eu gosto de trabalhar bastante junto com vocês. Valeu! Tchau, fique com Deus.